Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos dar início à nossa última aula deste módulo maravilhoso, que foi o módulo das epístolas pastorais. É com muita honra, com muita graça, com muita alegria que eu quero compartilhar com vocês esta aula maravilhosa, onde nós tivemos a oportunidade de estudar esse módulo espetacular sobre as epístolas pastorais. Nós tivemos a honra de estudar sobre a epístola de Paulo a Timóteo, a primeira e a segunda epístola. Também tivemos a honra de estudar sobre a epístola de Paulo a Tito. E hoje nós iremos estudar sobre a epístola de Paulo a Filemon. Tá? É bem verdade que lá na introdução nós conseguimos apreciar que Paulo ele escreveu a carta a Filemon exatamente na prisão. E isso poderia suscitar uma indagação. Por que que a epístola de Paulo a Filemon foi escrita na prisão? Então, não deveria compor o compêndio das epístolas da prisão e não das pastorais? Bom, esta é uma indagação muito boa que, na verdade, foi tema de discussão por longas datas. Entretanto, a epístola de Paulo a Filemon, ela não compôs a lista das epístolas contidas no módulo de epístolas da prisão, porque ela está mais voltada para um cunho pastoral do que mesmo de orientação geral. Orientação no que diz respeito a dar ênfase à sua prisão propriamente dita, o motivo da sua prisão, a causa, as circunstâncias da prisão. Então não está nesse viés, está mais voltada para a condução ou comportamento ou as reações, as atitudes, as ações que se deve ter diante de uma situação em peculiar. No caso aqui, a reconciliação de dois crentes, tá? Então, nesse mundo, neste viés teológico que nós iremos estudar, esta maravilhosa epístola de Paulo a Filemon, tá bom? Antes de adentrar o assunto, nós queremos orar. Nesta oração, quero fazer menção também de algumas pessoas que não puderam vir e o motivo dos mais diversos, dentre eles, é enfermidade. Então nós vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, quero te agradecer, Deus, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede. Pai amado, abençoa teus filhos, Senhor, abençoa, Pai amado, a cada um. Toma em tuas mãos, Pai. Senhor, abençoa tuas filhas, Pai, que estão enfermas. Abençoa, Pai amado, aquele que não pôde vir porque está trabalhando, ou que está se recuperando de uma enfermidade, como o teu filho, o presbítero Pedro. Toma em tuas mãos também a minha filha, a Bianca Vitória. Pai, abençoa, Deus. Repreende, Deus, aquela enfermidade. Abençoa a tua filha, Senhor. Toma em tuas mãos, Pai. Abençoa aqueles que não puderam vir por motivo de enfermidade. Abençoa também aqueles que não puderam vir por motivo de trabalho. Toma em tuas mãos, Pai. Repreende, Senhor, todo impedimento. Repreende, Pai, toda a artimanha de Satanás. Meu Deus, retira, Pai amado, do coração deles qualquer pensamento de desmotivação. Retira, Pai amado, do pensamento de cada um deles, Senhor, aquele sentimento de desistência. Pai querido, amado, abençoa, coloca, Senhor, amado, espírito de ousadia, para que possa, Senhor, seguir adiante, seguir avante e não retroceder, porque a Tua palavra diz que o Senhor não tem prazer naquele que desiste, aquele que volta atrás, aquele que bota a mão no arado, Senhor,
e não olhe para trás, Senhor, porque o Senhor não tem prazer nele. Assim que possamos olhar para frente, seguir adiante, olhar para o alvo, que nosso alvo é Cristo e o nosso destino é o céu. Assim, Pai, eu te peço, Senhor, tome em tuas mãos a nossa vida, nos guarda, livre de todo mal. Envia, Senhor amado, da instrução do teu Espírito Santo sobre nós, para que possamos ter graça ao ministrar esta aula. Pai amado, abre o nosso entendimento. Retira, Pai, todo impedimento, todo embaraço. Retira, Pai amado, todo espírito de dúvida e enche-nos de convicção e certeza na tua presença. Pai, abençoa os que estão no online. Tome em tuas mãos a vida daqueles que estão assistindo pelo YouTube. Abençoa, Pai, cada um, teus filhos e tuas filhas. Tome em tuas mãos, Pai. Assim eu te peço, Senhor, que a tua graça, que a tua presença maravilhosa esteja, Pai amado, alcançando eles aonde estiverem, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, como já dito antes, nós vamos estudar sobre Filemão. E a epístola de Paulo a Filemão é uma epístola na qual não nos resta dúvida da sua autoria. Até porque, logo de cara, bem no início, no verso 1, já vem a identificação do autor. Quem é o autor? Paulo. Paulo, está aqui a primeira palavra no versículo. Já inicia a epístola se identificando. Então, aqui na autoria, nós temos como seu autor o apóstolo Paulo. Tá? Paulo é o autor. Ponto. E a data? Qual a data na qual foi escrita a epístola de Paulo a Filemão? A data, ela foi exatamente ali no ano de 62 depois de Cristo. É mais prudente falarmos que foi cerca de 62 depois de Cristo. Então, a data foi, eu gosto muito de usar o aproximadamente 62 depois de Cristo. E qual era o cenário ou a ocasião em que Paulo se encontrava nesta data, 62 depois de Cristo? A ocasião era uma ocasião de prisão. Ele estava preso. Estava preso aonde? Estava preso em Roma. Tá? Em Roma. E pronto. Em Roma. Preso em Roma. Isso nos remete a alguma outra situação, que Paulo, ele teve não só uma prisão em Roma, ele teve duas. Então, das duas prisões que ele teve em Roma, esta é a primeira prisão. Então, primeira prisão dele. Ele teve outra prisão por volta do ano 66, 67, tá? Então, a sua segunda prisão e última, que dali ele já foi morto. Então, aqui na sua segunda prisão, Paulo conheceu uma pessoa chamada de Onésimo. E, na verdade, ele não conheceu na prisão. Ele já conhecia Onésimo. Só que lá na prisão, ele já conhecia Filemão. Ele não conhecia Onésimo. E na prisão ele conheceu Onésimo. E Onésimo foi então evangelizado por Paulo. E aí, na ocasião, aceitou a Jesus. Que maravilha! Então aqui nós temos uma pessoa que foi evangelizada por Paulo e aceitou a Jesus. Quando ela aceita Jesus, Paulo então
passa a ter mais intimidade com aquela pessoa e conhece então da sua história e percebe que esta pessoa que aceitou a Jesus se tratava de um escravo ou ex-escravo. Só que nessa condição de escravo, ele não estava na sua legal orientação ou no seu regular ofício, se é que pode assim chamar de ofício, né? Ser escravo. Enfim, ele era um escravo, só que ele não estava na sua maneira regular. Ele estava como fugitivo. Então, era um escravo fugitivo. Quem era esse escravo fugitivo? Onésimo. Então, Onésimo, ele era um escravo, só que fugitivo. E quando Onésimo aceita Jesus, ele então confessa o seu pecado, né? Uma característica aí muito boa para quem confessa, para quem aceita Cristo. Não pode estar escondendo nada. Precisa confessar, precisa deixar, precisa, é como estivesse inerente à condição de conversão o confessar os pecados, né? Confessar os pecados. Precisa confessar, é interessante. E ali Onésimo ele não demonstra resistência para isso. Então ele confessa, dialoga com Paulo, e ao dialogar com Paulo, ele então percebe que o Senhor aqui a gente pode substituir por patrão, né? O Senhor ou patrão de Onésimo era nada mais, nada menos que Filemon. E quem era esse Filemon, né? Quem era esse Filemon? Filemon, ele era um crente. Um crente, só que um crente rico. Um crente, não que o crente tenha que ser pobre, né? Mas ele era um crente rico. E Filemon, crente, e que congregava onde? Congregava lá em Colossenses. Colossenses. Então, Filemon, um crente que congregava em Colossenses, lá em Colossos, e que tinha como escravo Onésimo. Só que veja bem, Paulo, então, ele se coloca na condição de mediador, porque ele conhecia Filemon. Todavia, não conhecia o escravo fujão, ou fugitivo, o Onésimo. Só que agora ele conheceu Onésimo. E conhecendo Onésimo, ele conhece, então, fica a par da situação. E estando a par da situação, ele então passa a se interessar pela situação e então fazer a reconciliação entre os dois. E esta reconciliação, meus amados, isso está intrínseco no papel do cristão, daquele que aceita Jesus, daquele que, de fato, confessou o nome de Cristo. É impossível desvencilhar uma conduta de reconciliação entre as partes daquele que, de fato, aceitou a Jesus. Não há como a gente dizer que quem aceita Jesus precisa ter o coração endurecido e despertar ou levantar resistência para que haja uma certa reconciliação com alguém. Paulo, então, ele poderia dizer, eu não tenho nada a ver com isso, mas ele estava ali a par da situação.
e reconciliando, Pai do Senhor, viu? E reconciliando Filemon com Onésimo, porque estava havendo uma intriga ou um desafeto muito grande da pessoa de Filemon com Onésimo, pois Onésimo havia, digamos que, traído o seu senhor. Então, o que fazer com uma pessoa dessa? Se ela traiu o seu senhor, qual a punição devida para ela? Se ela traiu, ela deveria o quê? Ser punida. Se ela roubou, ela precisa ser o quê? Punida. Se ela furtou, ela precisa ser punida? Sim, isso não vamos negar. Não tem como negar. Se ela fez todas essas atrocidades, ela precisa ser punida. Entretanto, mesmo ela devendo ser punida pelos seus atos, nós, como igreja, e Paulo, como servo do Deus vivo, apóstolo dos gentios, aquele que foi comissionado por Deus exatamente para pregar o evangelho de libertação, de salvação, de redenção, o evangelho que salva, o evangelho que reconcilia, o evangelho que liberta, o evangelho que transforma, o evangelho que cura. Se Paulo ele foi o apóstolo de Jesus Cristo para pregar aos gentios esta liberdade, este perdão, essa reconciliação, por que não então entrar na situação de Filemon com Onésimo e assim reconciliar os dois? Pai do Senhor, viu? Então, neste sentido, é que nós precisamos olhar para a epístola de Paulo a Filemon. Ele não estava intervindo numa situação pessoal de alguém. Não, jamais, não é isso que nós estamos falando. A gente está falando que, de fato, a epístola vai dizer que Paulo está mediando, tá? Mediando entre um e outro. Ele não estava ali também abolindo a escravidão. Ele não estava sendo libertador dos escravos. Não, nada disso, nada. O que ele estava fazendo era vivendo o evangelho. É a prática, é o praxis. Eu amo isso. Eu gosto muito disso, a prática, porque de nada adianta, meus irmãos, a gente conhecer a palavra e não viver. De nada adiantaria nós dizermos que conhecemos a Cristo se não vivermos Cristo. De nada adiantaria nós vivermos indo para a igreja, fazendo os trabalhos da igreja, participando da festividade da igreja, fazendo tudo que imaginar na igreja, se o mundo lá fora não olhar para nós e ver Cristo em nós. Eles precisam ver Cristo em nós. Eles precisam ver Cristo em nós. E isso, resumindo, é nada mais, nada menos do que viver o Evangelho. Viver a palavra. Então, Paulo estava ali apenas vivendo a palavra. Vivendo o que ele pregava. Vivendo o que ele ensinava. Vivendo o que ele instruía, escrevia e enviava para as igrejas. Ele estava vivendo o que ele pregava. Então aqui a gente percebe que a gente já pode então adentrar agora para o tema da epístola de Paulo a Filemon. Qual era o tema? Posso assim dizer até que o principal. O tema cabedal da epístola de Paulo a Filemon é reconciliação. Então o tema é reconciliação. Vamos lá, recapitulando. Reconciliação de quem? De Filemon com Onésimo. Tá? Filemon com Onésimo. Era reconciliação. Então vamos avançar. Onésimo, como nós falamos, ele era um escravo. E ele tinha dono. Um escravo e tinha dono. E esse escravo, ele havia fugido.
A Bíblia não vai nos dar margem para a gente aprofundar o motivo da fuga, como Filemão comprou o Onésimo, tipo aqueles detalhes que a gente consegue identificar lá com José, né? Quando José foi vendido pelos irmãos, quando José foi comprado, tipificando ali Cristo, quando Cristo Jesus foi vendido por Judas, quando Cristo Jesus foi comprado. Então, assim, não entra em detalhes. Paulo, ele não entra. Ele apenas trata sobre a reconciliação. Então, assim, nós não temos muito o que dizer, porque esses detalhes foram ocultados. Até porque o propósito da epístola não é esse. O propósito da epístola, ele está voltado a outro sentido. O sentido espiritual, o sentido cristocêntrico, o sentido aonde Deus é que deve ser enaltecido, e não a situação secular. E como escravo, na condição de escravo, ele era um escravo dentro do regimento do Império Romano. O Império, ele permitia esse tipo de situação. O Império permitia que aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo maior, elas poderiam comprar escravo. Poderiam comprar, não era errado não. Poderiam comprar, porque a escravidão era permitida. Era como se fossem trabalhadores, só que eram trabalhadores que pertenciam ao seu senhor. E como eles pertenciam ao seu senhor, que era trabalhador, mas na condição de escravo, eles não eram tidos como meros trabalhadores. Não. Eles eram tidos, sabe como? Como uma propriedade. Como uma propriedade. Então, o seu senhor, que havia comprado um escravo, ele tinha aquele escravo não como um trabalhador qualquer, não. Ele tinha aquele escravo como uma propriedade. Então, se essa propriedade móvel, humana, saísse do alcance do seu senhor, aconteciam duas coisas ali. Uma, a moral do seu senhor ia lá para baixo, diante do ciclo de relacionamentos que ele tinha na sociedade. Porque ele não foi responsável o suficiente para conseguir conter todos os seus escravos debaixo da sua autoridade. Então, na sociedade de outros senhores, ele era mal visto. Ele era mal visto porque era como se fosse um senhor frágil. Um local onde os escravos faziam o que queriam. Então isso era mal visto diante dos outros senhores. E a outra coisa que acontecia ali é que o escravo, ele, por ser uma propriedade do seu senhor, ele gerava prejuízos com a sua fuga. Sem contar que algumas fugas, o motivo delas eram por furto. O escravo furtava certa quantia ou posse do seu senhor e achando que com aquela quantia ou com aquele bem que ele supostamente furtou do seu senhor, ele poderia achar que ia conseguir fazer a vida dele, mudar de vida, ir para uma terra longínqua, bem longe, e gastar e mudar de vida, não ser mais escravo. Outro motivo também que acontecia na história é que o escravo cometia algum deslize, cometia algum crime estando debaixo do senhorio daquele que o adquirira. E quando ele cometia esse crime, ele deveria ser preso.
deveria pagar pelo crime, deveria ser punido. E para ele não sofrer a punição, ele preferia fugir. Então nem toda fuga era por conta de roubo, nem toda fuga era por conta de furto, nem toda fuga era por conta de algo que nós temos como imoral. Não. Às vezes a fuga era por não querer ser punido por algum delito que ele tenha cometido no espaço geográfico do seu senhor. E aí, meus amados, a gente não sabe o motivo de Onésimo ter fugido. Não sabemos. Mas dá para a gente presumir que ficou uma dívida. Essa dívida, ela tem dois viés. Quais? Primeiro viés da dívida. Uma dívida no que diz respeito ao prejuízo que o Onésimo, porventura, tenha cometido, ou tenha dado ao Filemon. É uma possibilidade. A outra hipótese é que essa dívida tenha sido no sentido da ausência do Onésimo debaixo do senhorio de Filemon. Porque, veja, como o escravo ele era uma propriedade, então a ausência dele gerava prejuízo. Era para ele estar produzindo, era para ele estar trabalhando, era para ele estar cuidando de alguma coisa. Então a ausência dele gerou prejuízo. Então esse prejuízo, que nós vamos ver aqui logo mais adiante, talvez tenha sido pela ausência. Então a ausência de Onésimo gerou um prejuízo, porque ele era a propriedade do seu senhor. E a outra possibilidade, que é a primeira que a gente apresentou, é que ele tenha ficado devendo alguma coisa, ou por ter levado no furto, roubo, enfim, ou por ter ficado devendo de algum modo. Mas uma coisa nós temos certeza, que existia uma dívida. Tá? E essa dívida, o apóstolo Paulo, ele vai mais adiante, ele vai demonstrar aqui, através do amor, para que a dívida seja perdoada. Né? Se a dívida não for perdoada, Paulo, ele então se coloca na condição do devedor e diz: olha, Filemon, então coloca a dívida aí na minha conta, bota no meu nome, que Onésimo não vai mais ficar te devendo, quem vai ficar te devendo agora sou eu. Foi isso, Paulo comprou a dívida, tá? Então, aqui nós temos que Onésimo era um escravo fugitivo e que Paulo resolveu ou propôs uma solução na condição de mediador para aquela situação, usando a técnica, a graça, o dom, a virtude que Deus deu para ele, e não só para ele, mas para cada um de nós, que é o amor. E aqui nós temos o amor exemplificado. O amor exemplificado. Amém? Agora vamos para o propósito. O propósito da epístola. Qual o propósito da epístola? A epístola, ela tem como propósito exatamente pregoar, anunciar, destacar, fazer valer, mostrar, declarar, diante daquela situação, o quê? O perdão. O propósito da epístola é exatamente usar da eficácia, exatamente usar do poder, que na verdade, aqui para nós, o perdão, ele é como um milagre. É um milagre misturado com poder. É algo sobrenatural. Porque através do perdão, vidas são salvas. Vejamos o perdão de Deus para conosco. Nós somos salvos. Salvos pela graça. Isso não vem de nós. É dom de Deus. É o perdão. O poder do perdão.
nos resgatou do lamaçal do pecado. O poder do perdão nos resgatou de um charco de lodo, um poço profundo. O peso e o preço do perdão, o poder do perdão, nos libertou das garras de Satanás. O perdão, ele nos arrancou e nos transformou, tirou-nos de uma vida promíscua, alguns escravos do diabo, cavalo de Satanás, usado pelo demônio, cheio de legiões. E de repente, através do amor, Deus enviou o Filho para, através do poder do perdão de Deus para conosco, por intermédio do seu Filho amado Jesus Cristo, pudesse então chegar até perto de nós e, olhando para nós, na situação mais promíscua, depravada e obscura que estivéssemos, Ele olhar para nós e não nos sentenciar jogando toda a culpa sobre nós, mas tão somente dizer: vinde, benditos de meu Pai. Tão somente dizer que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E aí nós um dia ouvimos a voz dele e abrimos a porta e ele entrou. Ele entrou na sua vida, ele entrou na minha vida. E como ele entrou na minha vida, ele está ceando comigo. E eu estou ceando com ele. Estamos numa comunhão, em uma harmonia. Estamos em um relacionamento. Estamos festejando. É alegria. Cear é alegria, é festa. Ele entrou. Ele está aqui. E como ele está aqui, nós podemos então sentir o poder do perdão. Mas vamos falar também de outro perdão. Este que eu vos apresentei é o perdão de Deus para conosco. Agora vamos para o reflexo desse perdão. Qual é o reflexo desse perdão? Primeiro, ele me perdoou. Ponto. Agora, o reflexo ou o efeito desse perdão. Aqui é que está. Aqui é que pega. Difícil é isso. Deus amar o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ótimo, beleza, bênção, show. E dizer que ele veio ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Perfeito, que maravilha, glória a Deus por isso. Agora vem a segunda parte, o efeito desse perdão, o reflexo desse perdão. Aqui é que está. Como assim? É que se Deus me amou, me perdoou e me transformou e não lança no meu rosto a minha culpa, pelo contrário, Ele está comigo e disse: Pai, eu te envio e vou junto. Confio, vai lá, eu te dou permissão para tu falar de mim, falar do meu amor, pregar minha palavra, viver a palavra, contemplar o meu agir, experimentar do meu poder. Aí ele nos outorga esta graça de fazer tudo isso sem lançar em rosto o estado que nós éramos antes do perdão. Só que agora nós precisamos viver o efeito desse perdão. Viver o reflexo desse perdão. E qual é esse reflexo? É quando nós agora precisamos demonstrar do mesmo perdão que recebemos para com o próximo. Aí é que pega. Quando a gente tem que passar o perdão que recebemos e agora transferir ou agir ou compensar ou ofertar para o próximo. De nós para o próximo. Vejam, primeiro momento, de Deus para nós. Ok,
Ele fez ou não fez? Fez. Continua fazendo ou não? Continua. Fez com excelência ou não? Fez. É incontestável. É inquestionável. Não tem o que dizer. Deus fez. A parte dele para nós, fez. Agora, a minha parte para o próximo. A nossa parte para o próximo. Daqui para lá. Daqui para frente. Como é que a gente age? Difícil, irmão. Aí a gente começa a sentir a dor que Deus sentiu. É aí onde a gente começa a sentir. A dor que Deus sentiu. Por quê? Porque imaginemos uma coisa. A raça humana, beirando aí já os seus mais de 8 bilhões de habitantes, de pessoas, né? Então a raça humana inteira pecou contra Deus. E Deus, com seu infinito amor, infinita misericórdia, maravilhosa graça, se entregou a si mesmo por amor a nós, sendo nós ainda pecadores. Eu entendo que para Deus foi mais difícil. Por que foi mais difícil? Porque Ele é santo. Ele é santo. Então, como é que um Deus santo, poderoso, criador dos céus e da terra, de tudo, vai agora se humilhar em prol de uma criatura que Ele pode simplesmente acabar com tudo e fazer de novo? Ele pode simplesmente fazer igual a folha de papel quando a gente está escrevendo alguma coisa. Antigamente, né, porque hoje em dia ninguém escreve mais, agora é tudo digital. Nem para digitar a gente quer mais, quer falar. Nem digitar. É o digital que já é moleza, a gente não quer mais, agora quer falar. É só apertar aqui, ó, falar. E agora nem isso, porque com a inteligência artificial a gente não quer mais nem falar. Está piorando o negócio. Não quer mais nem falar. A gente quer apenas dar o rumo, só o assunto. Olha, eu quero isso aqui. Pronto. A inteligência artificial vai lá e faz tudinho o serviço. Tá complicado, né? Mas enfim, na moda antigamente, quando se usava papel, era assim, a gente estava escrevendo, escrevia, olhou aqui, não, gostei não. Esse não gostei não, o que a gente fazia? A folhinha, ó, rasgava, e após rasgar, não só rasgava, e botava assim inteirinha no lixo. Rasgava e fazia assim, ó. Fazia aqui com a minha toalha. Digamos que aqui é a folha. Diz aqui, não gostei. Como eu não gostei, não gostei. Eu faço aqui, ó. Rasguei e não botava assim inteirinha no lixo, não. Fazia assim, ó. E pá, jogar no lixo. Será que Deus não poderia fazer isso com a humanidade também? Ele é poderoso. Não é só poderoso, ele é todo poderoso. É o dono do poder. Ele que faz as coisas. Agora eu ri. Ele fez o mundo, os animais, as árvores, a natureza, fez tudo igualzinho nós estamos fazendo hoje com a inteligência artificial. Ele apenas falou. Ele só falou: haja luz. Aí houve luz. Ele disse: haja expansão. Aí houve expansão. Haja separação. Hoje a separação das águas. Haja água no firmamento e embaixo do firmamento. E houve água. Então tudo que ele foi falando foi acontecendo. Mas quando ele foi fazer o ser humano, ele não falou. Ele até falou, mas ele falou para convocar uma comitiva. Ele falou para chamar aqui a Trindade. Ele falou para dizer assim, ó, façamos o homem, a nossa imagem.
conforme a nossa semelhança. E aí, quando ele falou, não aconteceu. Ele foi lá e fez. E quando ele fez com as próprias mãos. E após fazer com as próprias mãos, ele soprou daquilo que há dentro dele, o fôlego de vida. Soprou nas narinas do ser humano que ele fez. E a partir dali, aquela imagem, aquele bonequinho, passou a ser alma vivente. Então, pensamos um pouquinho aqui. Vamos pensar um pouco. Será que Deus não poderia fazer de novo? Será que Ele não poderia pegar a raça humana inteira, mais de 8 bilhões, igual um pedaço de papel desse, e ó, não gostei. Poderia. Só que Ele não quer fazer. Ele não quer. E como Ele não quer, Ele quer o quê? Restaurar. Ele quer o quê? Deus acredita na imagem e semelhança. Ele acredita no poder que Ele depositou em nós. Ele acredita, ele conhece a fé que Ele depositou em nós. Ele sabe. E aí o que Ele quer fazer? Ele quer reconciliar a humanidade. Reconciliar. Por quê? Porque a humanidade estava num estado de escravo. Escravo de quem? Escravo do pecado. Escravo do inimigo. E às vezes, este escravo do inimigo está querendo fugir de lá. Está querendo fugir. Só que, o que Deus faz? Eu queria morrer, né? A pessoa diz, eu queria morrer, não aguento mais essa vida, quero morrer, prefiro morrer. Elias, não foi assim? Elias, Senhor, eu não sou como meus pais, eu prefiro morrer. Aí Deus fez o que com ele? Calma, Elias, come aí, pedaço de pão, bebe aí água. E aí Deus fez o quê? Vem para cá agora. Foi? Foi não. Deus alimentou e depois disse, vai, porque a caminhada ainda é longa. Então, ele não tirou do estado que estava gerando sofrimento. Não. Ele disse assim, não, fica aí, vou te alimentar, vou te dar força, te dar graça, renovar tuas forças, te dar motivação, vou te dar fé, aumentar a tua fé, vou fazer maravilhas, fazer milagres, vou te encher do Espírito Santo, ele vai contigo, e tem mais, Jesus também vai, Jesus vai junto. E aí, ele diz, lá na oração sacerdotal de Jesus, João 17, versículo 15, ele vai dizer que, Pai, eu não te peço que o tire do mundo. Olha aí, não vai tirar. Irmão, mas é muito difícil aqui. Eu estou fugindo desse mundo que eu não quero conversar com isso aqui. Não, calma, Deus não vai tirar agora não. No tempo certo ele tira, mas não é agora. Por quê? Porque Ele quer te usar. Ele nos colocou aqui, foi para ser usado por Ele. Então, esse mundo de sofrimento, de pecado que a gente passa, é um mundo que gera dores em nós. Talvez Onésimo estava fugindo porque estava gerando dor nele. Talvez Onésimo estava fugindo porque ele não aguentava mais. Só que aí ele tem um encontro com Cristo. E nesse encontro com Cristo, qual é a ordem do homem de Deus? Volta. Volta para lá. Volta. Ele não fez aquilo que as pessoas gostam de fazer hoje, né? Não, que história, voltar para o Egito? Não, volto nada. É daqui para frente. Aí meu filho, aí já pensou se Paulo fosse um desses? Aí Paulo ia dizer assim, não, você aceitou a Jesus, então você agora é outra pessoa. Antes você era escravo, agora você é livre. Antes você era aquele que estava cego, porque você não tinha Cristo. Agora você aceitou a Jesus, tem Cristo, é nova vida e está daqui para frente. Não, ele disse, volta.
ele reconciliou as pessoas. Então, como ele reconciliou, ele manda Onésimo voltar. Reconciliar, né? Então, esse sentido de reconciliação é exatamente o sentido em que o cristão precisa seguir, né? Perdão, ele tem esse poder, né? O poder da reconciliação. E quando parte de nós o próximo, que é o momento em que nós iremos demonstrar o que Deus fez por nós, aí é que pega. E aí Paulo, então, ele faz isso. Ele escreve essa epístola para Filemon, dizendo, olha, Filemon, eu estou enviando o Onésimo, recebe ele, porque é como o meu coração, recebe, assim como tu me recebeste, recebe ele, recebe. E Paulo estava enviando a epístola não pela mão de Onésimo, né? Poderia muito bem dizer para Onésimo, igual Davi fez, né? Davi fez com Urias, mandou uma carta para o general e entregou o próprio Urias levar a carta. Não foi assim não que Paulo fez. Paulo, ele escreveu a epístola para Filemon, mas não entregou para Onésimo levar. Paulo entregou para outra pessoa. Quem era essa pessoa? Muito bem. Quem disse que era Tíquico, acertou. Ele entregou para Tíquico. Tíquico era um cooperador de Paulo na obra. Cooperador. E ele entrega para Tíquico. Só que quando Paulo entrega a carta para Filemon a Tíquico, Paulo entrega também outra carta. São duas. Ele entrega. Ele entregou a carta a Filemon. E qual era a outra carta que ele entregou também? Foi a carta ou a epístola, né? Volta e meia é a força do hábito, né, gente? Volta e meia fala carta. Mas o mais coerente, o mais prudente de se falar é epístola, tá? É o mais prudente. A gente já falou aqui em outras aulas. Ele entrega a epístola de Paulo a Filemon juntamente com a epístola de Paulo aos Colossenses. Colossenses. Então, são essas duas aí, tá? E aí o propósito, além do perdão, que é para nós fazermos, né, também, Paulo, oferta, propõe o perdão de Filemon para com Onésimo em nome de Paulo. E com o efeito desse perdão é a reconciliação. Só que tem um porém. Como era que Paulo estava propondo para Filemon receber Onésimo? Em qual condição? Outrora era o escravo, propriedade dele. Era um prejuízo para Filemon a ausência de Onésimo. Só que agora, Paulo está dizendo assim, ó, eu estou mandando aí a tua propriedade, aquilo que outrora era um prejuízo, aquilo que outrora poderia ser inútil para ti, inútil, todavia, agora
eu estou enviando ele para que ele seja útil. E o interessante, meus irmãos, é que Paulo diz assim: eu muito desejei que ele ficasse. Eu muito quis que ele ficasse aqui. Mas eu estou mandando para ti. E diz aqui no verso 11. Vamos ler o 10, né? Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Tá vendo? Ele fala que gerei nas minhas prisões, é que ele pregou para ele lá na prisão, e na prisão ele aceitou a Jesus. Aí ele diz assim, que gerei nas minhas prisões. Lembrando, meus irmãos, que essa prisão aqui, essa primeira prisão de Roma, é aquela que ele estava preso em casa, né? O qual, versículo 11 agora, ó, versículo 11, tá? O qual, noutro tempo, te foi inútil, mas agora, a ti e a mim, olha como é legal, a ti e a mim, muito útil, eu te tornarei a enviar. Legal. Aí o versículo 12, ele vai dizer assim, eu tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Olha que lindo, né? Filemon, noutro tempo, este te foi inútil, mas agora a ti e a mim ele é útil. Se ele ficar, vai ser muito bom para mim. Mas eu reconheço que é teu, que te pertence. Então tá aí, estou te enviando. Recebe ele como meu coração. É forte, né? Aqui, meus amados, a gente pode espiritualizar um pouquinho e dizer que é como se fosse Cristo nos apresentando a Deus. Já pensou? Cristo apresentando nós a Deus, dizendo assim, Pai, recebe ele aí. Ele, outrora, prestava para nada. Era inútil. Só que agora, ele, tanto para ti, quanto para mim, é útil. Recebe ele aí. Glória a Deus. Somos nós. Só que, claro, isso é espiritualizando um pouquinho, né? Mas, voltando para cá, Paulo, ele estava mostrando ali para todos que o cristão precisa ser assim, né? Vamos avançar. Esta epístola, ela é a mais curta de todas as epístolas do apóstolo Paulo. Vou apagar aqui, tá? Ela é a mais curta. Como ela é a mais curta de todas as epístolas do apóstolo Paulo, não se tem muito o que dizer dela. E a gente só pode se limitar ao que ela diz, né? Ela é bem curtinha, não tem muito, dá muita vazão para muitas coisas. Todavia, o que a gente consegue extrair daqui é a respeito da escravidão da época, né? A época aqui, o cenário que eles estavam vivendo, era um cenário do Império Romano. E no cenário do Império Romano,
no Senado do Império Romano, quando um escravo fugia, ele tinha que receber pena de quê? De morte. Então, um escravo fugitivo precisava morrer. Se o senhor dele, o patrão dele, conseguisse resgatá-lo, qual era a pena dele? Morte. A pena era morte, certo? Então, Paulo sabia disso aí. Paulo era um fariseu, um ex-fariseu, né? Paulo conhecia a lei, conhecia bem. E Paulo sabia muito bem que legalmente, não tinha negócio de, tá errado, tá... Não tinha, estava legal. Previsto na lei, como diz aqui no Brasil, positivado. Estava positivado isso aí. Estava escrito na lei que quando resgatasse, era para matar. Tinha que morrer. Meu Deus do céu. É forte. É muito forte. E aí, Paulo sabia disso. E como Paulo sabia disso, o que ele faz? Olha, eu estou enviando aí, mas recebe como o meu coração. Recebe como o meu coração. E não recebe como escravo. Paulo muda. Ele coloca agora que para Filemão receber Onésimo como um irmão. Recebe como irmão. É muito lindo isso. Recebe agora como irmão. E aí, quando Paulo propõe isso, para que ele receba como irmão, Paulo então vai dizer assim, olha, estou fazendo isso, mandando ele de volta, e propondo a que receba ele assim, mas que seja não por força. Não receba ele nessa condição por força. Tipo assim, tá bom, só porque tu tá mandando. Né? Parafraseando aqui. Tá bom, só porque Paulo disse, eu vou te receber. Mas, ó, tu me paga, viu? Não é assim que a gente faz, né? Ó, tu me paga. Já pensou se fosse um de nós? A gente ia pensar assim, que ia dizer para Onésimo. Já pensou? Onésimo chegando, Tíquico, lá vem Tíquico com a epístola na mão. Aí Tíquico chegou, opa, Filemão, a paz do Senhor, tudo bem? Filemão, o apóstolo Paulo, ele me enviou até você para lhe entregar essa epístola. E eu até penso aqui, irmão, só conjecturando aqui, né? Eu fico pensando como foi que Tíquico chegou até Filemão. Será que Tíquico já apresentou Onésimo de cara? Ou será que Tíquico entregou a epístola e depois que o Filemão leu a epístola, aí ele apresentou Onésimo? O que vocês acham? O que vocês acham? Coloque aí nos comentários aí. O que vocês acham? Será que Filemão primeiro leu a epístola para depois conversar com Onésimo? Ou será que Tíquico já chegou apresentando Onésimo? E foi junto. Levou ele até lá. Ou será que Onésimo tomou a frente e disse assim, Filemão, meu senhor, estou de volta, me perdoe. Né? Coloque aí, só para a gente discutir um pouquinho, mas é evidente que não está na Bíblia, né? Não está na Bíblia. Mas enfim, vamos aqui. Aí Paulo, ele diz assim, ó, que nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Ou seja, que benefício? A tua benevolência, a tua ação de recebê-lo, não seja por força, vai receber como se sentindo obrigado. Não, mas que seja voluntário. Vou receber porque de fato eu perdoei. Vou receber porque de fato
eu também sou servo do Deus vivo, eu também sou crente, congrego lá em Colossos, na mesma região dele, mesma igreja. Né? Já pensou? Eu vou receber ele, voluntário, não. Amém, vem cá, Onésimo, me dê um abraço. Que saudade. Né? Que saudade. Aí, ele diz assim, que seja voluntário, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo. Agora como irmão. E ele está dizendo que ele se afastou por um tempo. Certo, isso é fato. Afastou por um tempo. Mas ele antes era um servo. Só que agora ele está de volta. E mais que um servo. Ele agora é um irmão. Recebe como irmão. E não só um irmão, Paulo diz aqui. Um irmão amado. Particularmente de mim e quanto mais de ti. Assim na carne como no Senhor. Então Paulo ele estava apresentando Onésimo para Filemon, dizendo assim, recebe ele aí como irmão amado. Tá? Se a gente for analisar uma coisa, na época do Império Romano, como o escravo tinha como pena a morte quando fugia, e quando voltava tinha que sentenciar, o que dizer então de nós, trazendo aqui para o lado espiritual, a aplicação desse texto, o que dizer de nós então, né? Nós, como escravos, que fugimos, seja lá para os dois lados, para aquele que se afastou do Evangelho, por exemplo, estava na condição de doulos, na condição de escravo de Cristo, servo de Cristo, e saiu, e agora reconciliou, voltou. Esse retorno, ele, na lei do Império Romano, esse retorno para quem saiu é digno de morte. Aí vem aqui para aplicação para nós, né? Quando a gente se afasta ou retorna, ou quando você nunca aceitou a Jesus e vai aceitar pela primeira vez, é necessário aplicar a lei parecida com a do Império Romano para o escravo. Só que lá tinha que ser morto fisicamente. Mas agora, com Cristo, é diferente. Nós precisamos também morrer. Só que morrer para o pecado. Morrer para os prazeres mundanos. Morrer para aqueles desejos carnais. Morrer para o eu. Eu preciso morrer para poder servir a Cristo com sinceridade, com integridade, com graça, com amor, com virtude. E experimentando o melhor de Deus para a minha vida. Mas eu só vou experimentar se primeiro eu morrer. Preciso morrer para experimentar o melhor de Deus. Tá? É um escravo que voltou. Escravo que voltou. Precisa morrer. Tá bom? Só que aí, quando a gente volta, a gente não volta para morrer. A gente morre e volta. E aí se torna de escravo para irmão. Certo? Irmão. E irmão, não só irmão, mas o irmão amado. Aonde as pessoas não devem mais estar julgando, apontando e falando uma coisa e outra, e olha aquilo ali. Não, é amado, respeitando, de forma voluntária. Tá?
Aí Paulo, no versículo 17, ele vai dizer assim: assim, pois, se me tens por companheiro, aqui Paulo já está colocando o seu relacionamento, a sua amizade, a consideração que Filemon, porventura, tenha para com Paulo. Paulo está colocando agora em xeque. Paulo agora está fazendo um endosso. Paulo agora está dizendo assim: olha, agora eu coloco a minha amizade que eu tenho contigo, a consideração que tu tem para mim, agora eu coloco em questão. Ele está dizendo assim no versículo 17: assim, pois, se me tens por companheiro, verso 17, recebe-o como a mim mesmo. Ou seja, recebe Onésimo como se fosse eu. Legal, né? Como se fosse eu. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, engraçado, né? Põe isso na minha conta. Tá? Põe isso na minha conta. Se te fez algum dano ou se te deve alguma coisa, bota na minha conta. Não cobra dele, não. Meu amigo, meu irmão, isso aqui é tão profundo. Quem foi que fez isso por nós? Quem foi? Jesus. Jesus, ele pagou o preço que nos condenava. A cédula que nos condenava, ele rasgou. Ele pagou. Para quê? Para que a ira de Deus, não é o diabo não, irmãos, é para que a ira de Deus não se acendesse sobre nós, não recaísse sobre nós. A condenação, porque nós éramos dignos de morte. O salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos e, portanto, estávamos destituídos da glória de Deus. Só que aí Deus proveu um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. Ele veio e morreu por nós, pagou o preço por nós, um preço que não era dele, uma dívida que não era dele. Ele pagou o preço. A cédula que nos condenava, que era a condenação pelo pecado, eternamente separados de Deus, mortos. E aí ele veio e se colocou no nosso lugar. Pagou o preço, morreu na cruz por nós. Foi condenado sendo inocente. Pagou o preço sem dever nada. Foi acusado sem ter cometido pecado algum. Tudo isso só porque ele me amou. Tudo isso só porque ele tomou a frente. Ele disse assim: ei, se ele ou ela te deve alguma coisa, ou te causou algum dano, bota na minha conta. Bota na minha conta. Não cobra dele, não. Bota na minha conta. Você pode ser grato a Deus por isso? Glória a Deus. Eu sinto a graça de Deus. Isso é maravilhoso. Porque nós precisamos ser eternamente gratos a Deus. Eu imagino agora, Paulo não escreveu, mas eu imagino agora a alegria de Onésimo. Onésimo escapou da morte. E não só escapou da morte, mas como foi colocado em lugares altos. Porque antes ele era escravo, agora ele voltou. E nessa volta dele, além de ter escapado da morte, teve a sua dívida perdoada. Porque ela foi transferida para outro que pode pagar. Foi transferida, então ele recebeu perdão. Como Onésimo recebeu perdão, teve a sua dívida perdoada, porque recaiu sobre o inocente, a dívida dele recai sobre o inocente, que tomou a frente por ele. E aí Onésimo, então, agora só deve ser uma coisa: grato. Uma coisa, grato. E além disso, além de ter
sido libertado da escravidão, porque agora não era mais escravo, ele agora também foi promovido e colocado em lugar de destaque. Em qual? Foi agora tido como um irmão. E não é um simples irmão, não. É o irmão amado. Meu Jesus. Veja o que Deus fez na vida de Onésimo. Onésimo é para ser eternamente grato a Deus. Eternamente, não tem outra palavra. Eternamente. E o que dizer então de nós? Vamos pensar um pouquinho, como diz o nosso querido amado pastor João Gonçalves Mendes. Vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar, irmãos, qual era a nossa dívida que Jesus pagou por nós. Qual era o nosso estado, como nós vivíamos e como nós vivemos hoje. Quem era você? Quem era eu? Quem éramos nós? Havia algum respeito de alguém para conosco? Alguém respeitava? Alguém admirava? Alguém ouvia? Alguém dava credibilidade? Mas depois que nós aceitamos a Cristo, depois que a gente morre para o mundo, morre para os prazeres, morre para aquele olhar mundano, para aquele pensamento mundano, depois que a gente morre, mortifica e deixa Cristo viver em nós, a nossa dívida recai sobre Ele, passou para Ele. E aí, ao passar para Ele, Ele nos transfere de um lugar de morte. Pedro vai dizer que Ele nos transformou e nos levou de um lugar de morte para o reino do Filho do seu amor. E aí a gente consegue então perceber que nós não tínhamos credibilidade alguma. Pedro vai dizer assim, 1 Pedro capítulo 2, versículo 10. Ele diz assim: vós que em outro tempo não éreis povo, nem povo nós éramos. Nem povo nós éramos. Ele diz, em outro tempo, vós que não eres povo, mas agora sois povo. E não é qualquer povo, não. É povo de Deus. Povo de Deus. E ele continua e diz assim, que não tinhais alcançado misericórdia. Nós não tínhamos alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, é para ser grato ou não é? É muita gratidão. Se tem uma coisa que nós precisamos ser a Deus, é grato. Grato. Seja grato. Deus ama isso. E aí, meus amados, avançando aqui, Jesus, ele fez isso por nós e nos colocou em lugar de destaque. Nós éramos escravos, de escravo passamos a ser irmão, de irmão ele nos considerou como filho, e como filho nós somos então co-herdeiro, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Jesus Cristo. E estamos agora preparados, destinados a receber uma herança. Uma herança, tá? Receber uma herança. As mansões celestiais. Glória a Deus, aleluia. Você está preparado para receber essa herança? Então, avançando aqui. Eu quero aqui compartilhar
que as epístolas pastorais, elas, apesar de receber esse título pela sistematização teológica, ela recebe esse título, Epístolas Pastorais. Entretanto, a Filemon foi escrita na prisão, como nós já falamos, e foi escrito junto com Colossenses. Colossenses está lá nas epístolas da prisão, e Filemon poderia também estar lá. Mas pelo caráter, como nós falamos no início da aula, pelo caráter teológico desta epístola, ela está aqui, pastoral. E assim, eu gostaria de fazer um apontamento nesse viés da sua natureza pastoral, que um pastor, ele precisa estar atento a essas nuances que acontecem, não só entre o rebanho, entre as ovelhas, mas também de pastor por rebanho. Que existem duas situações, uma quando acontece de ovelha com ovelha, e outra quando acontece do pastor para as ovelhas. É muito importante isso. E aqui ele vai falar sobre os perigos que cercam a igreja. Os perigos que cercam a igreja. Deus constituiu pastores a fim de estes zelarem pelo rebanho do Senhor. Então o pastor, ele tem esse papel, cuidar do rebanho, zelar do rebanho, lembrando que não é dele. Inclusive, esses dias está rolando na internet alguns podcasts, e dentre eles tem uns que alguns pastores vão se pronunciar e diz assim, lá na minha igreja, ou então diz assim, a minha ovelha, o meu rebanho, no pronome possessivo, né? E na primeira pessoa do singular, né? E aí, dizendo que é meu, minha. E aí dá enxurrada de comentários, né? O pessoal bota, então é por isso que aconteceu tal escândalo, porque é sua ovelha, porque é seu rebanho, porque é sua igreja, mas na igreja de Cristo, entendeu? Então assim, é importante a gente atentar para isso, porque de fato o rebanho não é nosso, apenas a responsabilidade é nossa. Nós estamos na responsabilidade, mas ele não é nosso. Ele tem dono, é o Senhor, é Deus que cuida, ele é o dono, ele nos colocou como responsável, tá? Então quando for falar, é importante a gente se pronunciar assim, não é a minha igreja, né? Não é o meu rebanho, a minha ovelha, não, é a ovelha que está na minha responsabilidade, é a igreja que está na minha responsabilidade, é o rebanho que está na minha responsabilidade. Ou você pode falar assim, é o rebanho que Deus me confiou, a igreja que Deus me confiou, tá? É mais prudente falar assim. E aí aqui diz que é para zelar, mas como irão arrebanhar se não foram chamados para tal obra? Aqui vem um alerta, né? Porque é importante que o pastor, ele tenha sido chamado por Deus, antes de ser chamado pelo homem. E às vezes o homem chama e coloca na frente da obra, mas aquele que ele botou na frente não tem o chamado de Deus. E aí, os que são chamados, como administrarão o trabalho do Senhor, sem o devido conhecimento e preparação. É necessário ter preparação. Por isso que você está aqui, estudando, participando desta aula. Porque você está sendo preparado para quando Deus chamar, você já está pronto. Além da falta de preparação de pastores e a crescente apostasia dominante em nossos dias, a igreja ainda corre o perigo dos ardis de Satanás e da sedução mundana. A gente percebe que o mundo está cada vez mais adentrando nas igrejas. Como assim?
é que as pessoas estão cada vez mais ávidas a aceitar a influência do mundo na igreja e dizer assim, não, a gente usa disso para pregar o evangelho. Como já falamos aqui outro dia, em outras aulas, a respeito de peças teatrais dentro da igreja. Tem peças, eu não sou contra peça teatral não, é bom, é benção, traz uma mensagem. Mas tem peça teatral que tem mais tempo mostrando como é o mundo e bem pouquinho tempo mostrando a mensagem do evangelho do que mesmo a mensagem propriamente dita que deve ser pregada. E aí, quando se tem uma peça teatral dessa natureza, aonde se a peça dura meia hora, se tem aí 25 minutos só de mundano, atos mundanos, desobediência, gritaria, a promiscuidade, sedução, engano, perversidade, várias atrocidades do mundo. Então tem 25 minutos só disso. Aí lá no finalzinho, já quando a pessoa está dispersa, já está assim, cansada de tanta coisa ruim que aconteceu na peça, aí vem um finalzinho, 5 minutinhos espremido, a redenção. Aí vem. Aí aparece um personagem, onde esse personagem, ele é Jesus, ou é o anjo, ou é alguém evangelizando, aí a pessoa vai, aceita Jesus. Aí pronto, aí termina, rapidinho ali termina a peça. Ou seja, você passou muito tempo, mais tempo pregando o mundo do que Cristo. Então, não precisa. As pessoas já sabem como é o mundo. As pessoas já conhecem as atrocidades de Satanás, já sabem, precisa não. O que elas precisam é de Cristo. O que elas não conhecem é Cristo. O que elas precisam saber é de Cristo. Então, passe mais tempo pregando Cristo. E se der, mostre como é o mundo lá fora. E aí, tem aqui, o obreiro de Deus desenvolva seu ministério pastoral munido com as seguintes convicções. Quais convicções o obreiro de Deus precisa ter? Ele precisa ter certeza de uma chamada diretiva da parte de Deus. Como assim? Chamada diretiva. Existem algumas chamadas que no ministério pastoral a gente classifica como sendo, vou fazer essa divisãozinha aqui, a chamada diretiva e a chamada vocacionada. E aí, tem pessoas que têm a chamada diretiva, na qual ela recebe de Deus a direção. Ela recebe de Deus o comissionamento. É assim. Mas existe, irmãos, a chamada vocacionada. Qual? Aquela que a pessoa tem vocação para aquilo ali. Você percebe, você nota quando a pessoa faz a obra de Deus em determinado ofício, dizendo assim, eu faço porque Deus mandou. Deus mandou é a diretiva. Eu faço porque Deus botou aqui. Mas tipo assim, ela mesma, por ela, no livre-arbítrio dela, ela não estaria ali, ela não faria aquilo ali. Ela diz, eu faço porque Deus mandou fazer, tem que fazer. A vontade, a chamada diretiva. Deus mandou, foi ela, foi. Beleza. Mandado por Deus, tá certo. Outra coisa é fazer quando tem vocação. Por exemplo, eu gosto muito de falar uma frase que está dentro dessa vocacionada. Que não basta a pessoa ter chamada, ela precisa ser vocacionada.
Porque quando é vocacionada, ela faz por dois motivos. Quais? Ela faz a obra de Deus com amor, ela faz com amor, e ela faz também por amor. Dois motivos ela faz a obra de Deus. Quando ela tem a chamada vocacionada, ela faz com amor e faz por amor. Ela faz com amor em estar fazendo, em estar executando. Ela tem amor em fazer aquilo ali. Não é pesado para ela. Ela faz com muita alegria, com muito amor, com muita gratidão. Ela faz assim, sem medir esforços. Ela não faz porque mandaram, porque foi determinado para ela fazer, porque só tinha ela. Não, ela faz com amor. Ela faz. Quando é chamada vocacionada, faz com amor. E faz também por amor. Por amor a quem? Aquele que lhe mandou fazer. Ou seja, quem foi que nos mandou fazer a obra? Deus. Então faz com amor em estar fazendo e por amor a quem lhe mandou a fazer. Tá? Segundo, o obreiro precisa exercer o ministério pastoral munido da seguinte convicção. Qual? De deixar que Deus lhe capacite. Ele precisa deixar Deus lhe capacitar. Como assim deixar Deus lhe capacitar? Ele precisa estar disposto. Ele precisa pagar o preço. Ele precisa estar ávido a receber de Deus e não colocar o que ele acha. Para que ele seja capaz, seja capacitado. E fazer do jeito que Deus quer e não do jeito que ele quer. Terceiro, precisa esperar no tempo certo que Deus credenciará, ou seja, a credencial dele vinda de Deus. Deus é que vai credenciar, como fez com o apóstolo Paulo, antes de enviá-lo para a obra transcultural. Atos capítulo 13, versículos 1 e 2. Né? Então, Deus fez isso com o apóstolo Paulo. Então, o obreiro, ele precisa esperar essa credencial do alto. Diz assim, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e também Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Está vendo? Tinha quantos lá? Tinha Barnabé, tinha Simeão, tinha Lúcio e Manaém. E também Paulo. Tinha 5. O Espírito Santo diz, separe 2. Quem eram esses 2? Barnabé e Paulo. Então, o obreiro, no ministério do Senhor, precisa ter esse discernimento, paciência e esperar a vez dele. O pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, pastor Isaltino, ele fez um discurso na Faculdade de Teologia Nazarena, em Campinas, em 2004. E nesse discurso, ele falou sobre o perfil do obreiro. E aí, o perfil do obreiro, ele trabalhou um tema sobre o perfil do obreiro
nos tempos de hoje. Isso lá em 2004. 2004, irmão, era o início do século. Século 21, né? E aí, como era o início do século, era muito comum nas palestras as pessoas começarem a discutirem sobre perspectivas para o século. E aí, então, nas igrejas não era diferente. O pastor, ele então apresentou essa palestra e propôs ali alguns requisitos do perfil do obreiro. E aí, é interessante que ele disse assim, ó, o início da palestra, eu vou ler aqui, no nosso material tem, o início da palestra, ele começou dizendo assim, e quero fazer uma pergunta a vocês antes de começar a palestra, ele dizendo, aí disse assim, cuja resposta eu já vou dar em seguida. E a pergunta foi, como deve ser o perfil do obreiro do século 21? E respondi, abre aspas, como o perfil do obreiro do século 20, do século 18, do século 12, do segundo século, fecha aspas. E assim, ele seguiu na sua palestra, dizendo, não há novidade para a conduta e o perfil do obreiro no século 21. Ah, porque mudou o século, é outro mundo, é outro tempo, as coisas mudaram. Ok, mudou, estamos agora na era da tecnologia, da geração Z, tal, né? E aí? Não continua sendo pessoas? Agora digo eu, né? Não continua tendo as mesmas necessidades? O avanço da tecnologia não retirou a necessidade da alma. O avanço tecnológico não retirou a essência do Espírito Santo. O avanço no conhecimento, se é que pode dizer conhecimento, é mais conhecimento das coisas do que conhecimento de Deus, não retirou o projeto, o propósito e o plano redentor de Deus para a raça humana. E aí, voltando aqui para a palestra do pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, ele diz, o perfil do obreiro para o século 21 deve ser o mesmo do perfil do obreiro do século 20, do século 18. Vou botar ali que foi um bom século também, século 16, século 15 foram bons, século 12, século 2, século 1. Para que melhor o perfil do obreiro lá do século 1? Tem melhor? Então assim, não é porque mudou o século que o obreiro deva mudar seu comportamento. Não. Permaneçamos firmes. E aí ele traz aqui alguns pontos, deixa eu compartilhar aqui com vocês. E aí ele traz o ponto, primeiro ponto, um obreiro profundamente cristocêntrico. É ou não é o perfil do obreiro? Segundo ponto, um obreiro que seja profundamente bibliocêntrico. Eita! Bibliocêntrico. Hoje em dia, tem muitas pessoas trabalhando mais na área da psicologia, parece tratamento, parece uma consulta. Tem cultos que parece mais uma consulta com um psicólogo do que mesmo um encontro ou um culto preparado para Deus. Enfim, precisa vir para a Bíblia, tem que ter Bíblia. Um obreiro que seja profundamente bibliocêntrico. Terceiro ponto, um obreiro que ame a igreja. E assim, ele apresenta. E neste, do obreiro que ama a igreja, ele estende aqui e traz um paralelo entre pastores e lobos. E aí, nesse paralelo,
entre pastores e lobos, ele trata da seguinte forma. Ele diz assim: pastores e lobos têm algo em comum. Ambos se interessam e gostam de ovelhas, sim ou não? Os pastores e os lobos gostam de ovelhas. Tem algo em comum? Tem. E vivem perto das ovelhas. O pastor e o lobo ficam perto das ovelhas. O pastor no meio das ovelhas e o lobo por ali. Assim, muitas vezes, pastores e lobos nos deixam confusos para saber quem é quem. Né? Tem que ter o discernimento de Deus para distinguir quem é quem. Isso porque lobos desenvolveram uma astuta técnica de se disfarçar em ovelhas, interessadas no cuidado de outras ovelhas. Ou seja, tem lobo que se vestiu de ovelha para se entronizar no meio das ovelhas e demonstrar interesse como se fosse ovelha. Mas, na verdade, ele é um lobo disfarçado. Parecem ovelhas, mas são lobos. No entanto, não é difícil distinguir entre pastores e lobos. Urge a cada um de nós exercitar o discernimento para descobrir quem é quem. É muito importante, irmãos. Volta e meia eu me pego falando sobre o discernimento. É muito importante. Irmão, mas eu nunca vi uma época tão necessária, tão carente do discernimento. E aí ele começa. Ele faz uma lista grande aqui. Pastores buscam o bem das ovelhas. Os lobos buscam os bens das ovelhas. Eu achei engraçado isso aqui. Eu até ri. Ele diz que pastor busca o bem da ovelha, enquanto que os lobos buscam os bens. Engraçado, né? Pastores gostam de convívio, os lobos gostam de reuniões. Pastores vivem à sombra da cruz, os lobos vivem à sombra de holofotes. Eles querem atenção. Pastores choram pelas suas ovelhas, lobos fazem suas ovelhas chorar, né? Porque os lobos, eles sufocam, eles saqueiam, e aí faz a ovelha chorar. Pastores têm autoridade espiritual, lobos são autoritários e dominadores. Vai fazendo aí a balança para você trabalhar o discernimento. Pastores têm esposas, lobos têm coadjuvantes. Pastores têm fraquezas, lobos são poderosos. É como se fossem infalíveis, é como se fossem inabaláveis. Pastores olham nos olhos, lobos contam cabeças. Pastores apaziguam as ovelhas, lobos intrigam as ovelhas. Pastores têm senso de humor, lobos se levam a sério. Pastores são ensináveis, lobos são donos da verdade. Vai comparando aí, vai trabalhando aí o discernimento de espírito. Né? Pastores têm amigos, lobos têm admiradores. E hoje em dia são seguidores, né? Os pastores hoje em dia têm seguidores. Tem quantos seguidores? Eu tenho. Tem quantos inscritos? É assim. Alguns dizem assim, o canal tá bombando. O canal tá bombando, olha. Ô Senhor, misericórdia. Pastores se exastiam com o mistério. Lobos aplicam técnicas religiosas. Pastores vivem o que pregam. Lobos pregam o que não vivem. Pastores vivem de salários. Lobos enriquecem. Eita!
Tá muito atual isso aqui, né? Isso aqui foi 2004 mesmo, tenho certeza. Tá muito atual. Pastores ensinam com a vida, ou seja, eles pregam e vivem, vai ensinando com a própria vida. Pastores ensinam com a vida. Lobos pretendem ensinar com discursos. Palestra, vai-se embora, você sabe nem quem é, nem onde mora, sabe nada. Pastores são pessoas humanas, reais. Lobos são personagens religiosos. Pastores vivem para suas ovelhas. Lobos se abastecem das ovelhas. Pastores sabem orar no secreto. Lobos só oram em público. Pastores vão para o púlpito. Lobos vão para o palco. Pastores são apacentadores. Lobos são marqueteiros. Marqueteiro. Tem ou não tem? Bota aí nos comentários se tem. Né? Tem pastor marqueteiro? Pastores são servos humildes. Lobos são chefes orgulhosos. É quem manda, né? Pastores se interessam pelo crescimento das ovelhas. Lobos se interessam pelo crescimento das ofertas. O aumento da contribuição. Acabou não, viu? Tem mais. Pastores apontam para Cristo. Lobos apontam para si mesmos e para a sua instituição, a placa da igreja. Tipo assim, é aqui. É aqui, aonde? Na igreja fulana de tal. Não é Cristo, né? Pastores são usados por Deus. Lobos usam as ovelhas em nome de Deus. Pastores falam da vida cotidiana. Lobos discutem o sexo dos anjos. Pastores se deixam conhecer. Lobos se distanciam e ninguém chega perto. Pastores sujam os pés nas estradas. Lobos vivem em palácios e templos. Pastores alimentam as ovelhas. Lobos se alimentam das ovelhas. Eita, Jesus, é interessante, né? Olha, pastores alimentam as ovelhas. Alimentam as ovelhas. Enquanto que os lobos se alimentam das ovelhas. É forte. Pastores buscam a discrição. Lobos se autopromovem. Não é assim? Pastor, até o crente, no geral, geralmente ele quer ficar no anonimato. Porque ele está satisfeito com Cristo. Enquanto o outro quer aparecer. Não, Deus me tirou do anonimato. Né? Que Deus exaltou, botou acima de... Né? Enfim. Os exaltados serão o quê? Humilhados, né? Aí os que querem ser exaltados, diz, os humilhados serão exaltados. Com aquele ar de vingança, de arrogância. Pastores conhecem, vivem e pregam sobre a graça. Lobos vivem sem a lei e pregam a lei. Pastores usam as escrituras como texto. Lobos usam as escrituras como pretexto. Pastores se comprometem com o projeto do reino. Lobos têm projetos pessoais. Pastores vivem uma fé encarnada. Lobos vivem uma fé espiritualizada. Pastores ajudam as ovelhas a se tornarem adultas. Lobos perpetuam e infantilização. Lobos se perpetuam e infantilizam as ovelhas. Ou seja, é como se os pastores, a gente vê, por exemplo, na Assembleia de Deus, o pastor passa 10, 20, 30 anos, mas quando ele sai, aí vem outro pastor, não necessariamente da mesma linhagem, da mesma família, vem outro pastor. Enquanto que os lobos,
É tudo em casa. Se ele sair, fica outro de casa. É de dentro de casa, tudo em casa. Né? Não vem um de fora, não, vem um de casa. Pastores lidam com a complexidade da vida sem respostas prontas. Lobos lidam com técnicas pragmáticas, com jargão religioso. Pastores confessam seus pecados. Né? Pastor confessa seus pecados. Os lobos expõem o pecado dos outros. Pastores pregam o evangelho. Lobos fazem propaganda do evangelho. Pastores são simples e comuns. Lobos são vaidosos e especiais. Pastores têm dons e talentos. Lobos têm cargos e títulos. Pastores são transparentes. Lobos têm agendas secretas. Pastores dirigem igrejas, comunidades. Lobos dirigem igrejas, empresas. Pastores pastoreiam as ovelhas, lobos seduzem as ovelhas. Pastores trabalham em equipe, lobos são prima-donas. Pastores ajudam as ovelhas a seguir livremente a Cristo. Lobos geram ovelhas dependentes e seguidoras deles, né? Seguindo a eles e não a Cristo. Pastores constroem vínculos de independência. Lobos aprisionam em vínculos de codependência. Os lobos estão entre nós. E é oportuno lembrarmos do aviso de Jesus Cristo. Abro aspas. Mateus 7,15. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são devoradores. E assim a gente termina aqui, finaliza o nosso módulo tão amável, tão prazeroso das epístolas pastorais, para a glória de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.